Tem 5 documentos que podem decidir o futuro da sua empresa. Você sabe quais são? Aqui no Pod Mais Soluções a gente vai te contar. Esse é o podcast da Gomes Mais Soluções em parceria com o portal Hoje Maringá, mas claro que não sou eu que vou fazer essa lista desses 5 documentos. É a Jéssica e o João Paulo da Gomes Mais. Sejam bem-vindos. Obrigada pela participação de vocês. Bom dia, obrigada, Liz. É sempre um prazer estar aqui. E vamos esclarecer um pouquinho desse nosso universo contábil. Com certeza, tem bastante coisa para falar, né, João? Isso aí, muito obrigado pelo convite novamente. Vamos esclarecer essas dúvidas aí. Vamos lá, vamos começar então por um que eu ouço falar bastante, né, lá na empresa, que é o contrato social. O que é um contrato social, né? O que acontece com a empresa que não tiver esse documento aí certinho? O contrato social, ele é o documento como se fosse a certidão de nascimento da empresa, né? Junto com o CNPJ, vamos colocar ali que o CNPJ seria o RG, o contrato social é a certidão de nascimento. É ele que define todo o modelo estrutural da empresa, né? Quem são os sócios, qual a atividade, qual o capital social, como que vai ser definida a administração, né? O que um sócio pode fazer, o que o outro não pode. Então, ele é fundamental para resolver todos os tipos de questões da empresa, até jurídica entre os sócios, por exemplo. Então, ter um contrato social bem estruturado é fundamental, né? Às vezes a gente pega ali alguns contratos que não tem, assim, todas as cláusulas necessárias, bem especificado e bem claro quais são os direitos e deveres dos sócios, o que um pode assinar sozinho, o que precisa do outro para assinar. Mas independente se tem sócio ou não, tem contrato social. Ou só quem tem sócio? Independente, se for um único sócio, né? Hoje a gente tem a possibilidade de abrir uma sociedade limitada, por exemplo, sozinho. Mas precisa ainda assim ter um contrato bem estruturado, porque é esse documento que rege como essa empresa vai funcionar, né? Então, independente, tem lá 10 sócios ou um único sócio, é fundamental que esse contrato seja bem elaborado. E também no momento de fazer ali alguma alteração. Existe. Exatamente. Quando a gente constitui a empresa, a gente constitui através do contrato social. Então, se a empresa foi constituída ali com um único sócio, uma determinada atividade, e passa um período, ela quer incluir mais alguma atividade, né? Hoje a gente tem sempre inovado aí nos negócios, então, vendia só roupa, quer passar a vender outros produtos, ela precisa incluir o CNAE, né, que é o código da atividade, na empresa, para que ela fique regular, para que ela consiga emitir as notas com o serviço correto ou com o produto correto. Então, ela vai fazer uma alteração contratual para modificar, fazer essas alterações, né? Então, entrou um sócio, precisa elaborar uma alteração contratual, que é um novo contrato, incluindo essas alterações. Substitui aquele antigo daí. Se consolidado, sim, que também é uma coisa bem importante, né? A gente pode fazer uma alteração contratual sem consolidar, onde a gente vai colocar ali as informações que já tinha, coloca a cláusula do que está alterando, e mais uma cláusula permanecem inalteradas as demais cláusulas. Essa é sem consolidar. Então, toda vez que você for participar de uma licitação, for fazer um contrato com um fornecedor, você vai ter que apresentar o seu contrato social, mais a alteração que houver, porque ela não foi consolidada, então ela não tira a obrigatoriedade de apresentar os anteriores. Quando ela é consolidada, significa que aquele ato substitui todos os anteriores. Então, hoje na Gomes Mais, por exemplo, todos os nossos contratos são consolidados. Para evitar, né, de ter que apresentar vários documentos nessas situações, e também porque isso traz mais segurança para a empresa consolidar todas as cláusulas e repetir como ficou após a alteração, né, toda a estrutura do contrato. E falando em segurança, né, a gente ouve muito falar também das certidões negativas. A gente até conversava antes que certidão negativa parece que é uma coisa ruim, né? Você ter uma certidão negativa. Mas, na verdade, é o contrário, né, Jéssica? Certidão negativa é uma coisa positiva quando tá tudo certinho. Exatamente. Eu até estava comentando que antes, né, de entrar no universo contábil, eu via, né, claro, eu acho que é normal de todos, assim, negativa, a gente pensar como algo negativo, mas não, né? Uma certidão negativa de débito significa que você não tem nenhum débito, você Não não tá não devendo, é tá isso? devendo, isso, não tá com o nome sujo ali. Então, certidão negativa de débito é uma coisa positiva nesse caso, E quando né? que uma empresa precisa emitir uma certidão dessa? Em quais instâncias? Sempre, geralmente, participar de licitações, vai
fazer um cadastro com o fornecedor, eles vão pedir as certidões negativas, né? Que são certidão da Receita Federal, que comprova ali que você não tem nenhum imposto em atraso, está fazendo a sua contabilidade regular, não tem nenhuma declaração, porque não é só débitos, né? Até se você não entrega ali as declarações, as obrigações, você também não vai conseguir ter a certidão. E estadual, municipal, então, geralmente, para todo tipo de cadastro que você vai fazer, você precisa apresentar certidões negativas. E existe também a certidão positiva com efeito de negativa. Opa, daí isso aí já é novo, isso eu já não conheço. A certidão positiva de débito significa que você tem débitos em atraso, né? Então, ela não é aceita de forma alguma se você for fazer um cadastro ali com terceiros ou for participar de uma licitação. A certidão positiva com efeito de negativa significa que você tem débitos, mas que se encontram a vencer. Então, se uma empresa, de repente, fez um parcelamento lá de todos os débitos que ela tinha, está recolhendo esse parcelamento, pagando as parcelas certinho, ela vai ter uma certidão positiva com efeito de negativa. Que aí significa que ela tem débitos a vencer. E daí, Mas se ela não tiver, essas certidões em dias, o que pode acontecer? O que pode dar de ruim para uma empresa? ela vai perder oportunidades, né? Ah, Então, sim. assim, ela não vai conseguir realizar esses cadastros que ela precisa, não vai conseguir participar de uma licitação, por exemplo, se ela tiver só com a certidão positiva. Claro que em alguns casos eles dão ali um período para você regularizar, mas ainda assim, né, hoje você paga um débito, vai até uns 5 dias ali para compensar, mesmo você apresentando o comprovante, então ela perde oportunidades por não estar em dia ali com os seus débitos. Então, gente, ó, bloco de nota na mão. A gente já falou do contrato social, que é aí a abertura da empresa, né? Precisa de ter esse contrato como se fosse, como a Jéssica falou, como se fosse a certidão de nascimento da empresa. A gente está falando aí das certidões, que são documentos que, para você, empresário, não perderem uma oportunidade. E agora a gente vai falar das notas fiscais, né? O que são notas fiscais? Que nota fiscal emitida, nota fiscal recebida? João, explica pra gente. Vamos lá. A nota fiscal emitida. O que seria basicamente são os faturamentos da sua empresa. Se eu estou vendendo, tenho que ter um documento que comprova essa venda, ou seja, a nota fiscal emitida pela empresa. Isso já aparece a questão da sua receita. A recebida são tudo que a empresa compra. Pode ser mercadorias, pode ser serviços. As notas de serviços são as notas tomadas e as notas de compra são as mercadorias. Ou seja, as recebidas, tudo que entra, emitidas, tudo que sai, basicamente, né? Sim, por que a gente precisa manter esses documentos, João? E precisa ser em papel? Hoje nós temos o digital, né? Ainda algumas empresas adotam a impressa para deixar arquivado, só que hoje, com a modernização nossa, né, consegue ter nuvens, documentos que podem ser arquivados digitalmente, consegue ter um controle melhor de onde está, onde buscar. Temos sistemas que, né, conseguem buscar essas informações de baixa das notas emitidas, recebidas, que a sua empresa acaba gerando mensalmente, né? Então, eu acredito que sim, temos que sempre estar indo pelo lado digital, que é mais prático, né? E se vamos supor, em que situação que eu preciso apresentar essa nota? Assim, é preciso guardar mesmo, Sim, se uma independente se for. empresa for fiscalizada, ela tem que estar demonstrando documentos. Ou seja, até você tem que ter tudo separado certinho, a questão dos seus faturamentos. Se você não está sonegando imposto, não estou emitindo nota. Mas você está recebendo, tem caixa, tem banco ali, e não Pois tem um é. documento que está comprovando. Então você está sonegando imposto, está ocultando informação. Você está comprando e não está vendendo, a conta não fecha, Tem né? alguma coisa estranha aí, né? Exato. A questão que a Receita também orienta sempre a estar arquivando ou deixando digitalmente a partir de até 5 anos, né? Ah, sim. A gente fala bastante disso no imposto de renda, né? Para guardar os documentos aí por pelo menos 5 anos, né? E é importante manter também o arquivo do XML, né? Que numa Ah, o fiscalização, XML. por exemplo, Ah. eles pedem o XML para o governo. É que o XML é como se fosse o raio-x da nota, né? Tem o PDF, que é uma foto bonitinha Aham. e mais fácil de entender ali, né? Para quem
não está na área, pessoas mais leigas. E o XML, que é onde vai estar também todas as informações do PDF, mas num formato específico, né? Que é o que vale também para essas fiscalizações. Isso é coisa de contador, viu, gente? Né? Não adianta a gente que é leigo assim tentar entender, isso é coisa de contador, não é, Jéssica? E um outro documento que também é importante guardar, né, João, são as guias de imposto, né? Não basta só pagar o imposto, tem que ter ali esse histórico também. Sim, entra na mesma questão. Ó, os órgãos fiscalizadores vão estar verificando se está em dia esses pagamentos. A questão das guias, deixa arquivado junto com os seus pagamentos, podendo ser impresso ou digital, da forma que o empresário acha mais viável para ele, né? Mas sim, deixar arquivado porque uma hora vai precisar. É uma forma de, nessa questão, daí é uma forma de saber se a empresa está ali pagando os impostos certinho, né? Se não tem nenhuma falcatrua ali. Se não tem uma fatura, exatamente, porque hoje você pode ser fiscalizado através do seu faturamento e verificar se seus impostos estão em dia. A questão que vai envolver também não é porque eu estou pagando guia que eu não vou receber multa. Se for fiscalizado, você vai receber multa por não estar de acordo com os órgãos fiscalizadores. E hoje tem muito também, como a gente depende muito de sistemas, né? Então, pode acontecer de ter uma divergência no sistema, de não ter caído aquele pagamento. Então, o que vai atestar que você está em dia é se você tiver os comprovantes. Essa guia de comprovante, né? Então, ó, vamos recapitular. Contrato social, certidão negativa, que é uma coisa boa, na verdade. As notas fiscais, né, para você comprovar tudo que você está recebendo, tudo que você está pagando, e as guias de imposto para comprovar que você está com os seus impostos aí em dia. E tem também, agora aí para quem tem colaboradores ali, que é a folha de pagamento, né, João? A folha de pagamento, sim, ela é importante que ela se trata dos seus colaboradores, né? Os empresários têm que ter muito cuidado nessa questão, porque envolve salário, hora extra, descontos, a parte burocrática também do INSS, o FGTS, tem as questões das obrigações que têm que ser entregue, como o E-Social, do CTF Web, ou seja, está sendo feita certinho essa folha, porque você pode ter um processo trabalhista. Ah, minhas horas extras não estão de acordo. Ou seja, aconselho sempre ao empresário ter um controle de ponto, ou sendo digital. Tem algumas empresas que são menores que fazem no manual, para você evitar esse transtorno futuro, né? Porque ali é o seu colaborador, né? Ele que está representando a sua empresa ali, trazendo as vendas, vamos dizer, né? Sim, a Já. segurança tanto para o empresário quanto para o colaborador, para o Exatamente. trabalhador, né? Não tem nenhum problema aí nesse meio do caminho. Então, se fosse para a gente dar uma dica de ouro aí, pessoal, o que vocês dariam para simplificar essa rotina, né? Não perder nenhum desses documentos importantíssimos? Invista em organização digital. Né? Claro, com backup de segurança, porque a gente também hoje no digital, conforme eu falei, depende de sistemas, depende, né, de dar certo ou não, de perder algum arquivo, então ter um backup de segurança e organização digital. Acho que já foi o tempo da papelada. Graças a Deus, né, gente? Ai, ninguém te agradece. E digitalmente você consegue controlar melhor, de repente procurar algum arquivo, se você organiza certinho, é mais fácil de identificar. Então, organização digital, acho que o pessoal tem que investir muito nisso e guardar, né, e registrar isso, porque não adianta você ter lá um sistema robusto que guarda, arquiva tudo, se você de repente nomeia tudo, né, sem padrão, vai ser difícil para achar do mesmo jeito. Então, organização digital acho que é a maior dica que eu consigo deixar hoje. Você concorda, João? Eu concordo, centraliza tudo, deixa tudo a questão de emissão de notas num só sistema, digital, total. Para mim é muito mais fácil você, questão de burocracia, você economiza e foca no que é mais importante, o crescimento do seu negócio. Com certeza, tá vendo? E também, claro, né, ter um bom contador, uma boa empresa contábil aí do seu lado. Com certeza, para te orientar, inclusive, nisso, né? E até o período que você guarda, 5 anos em lei, mas essas questões trabalhistas também você tem que guardar por 30 anos ou mais. Então, você pode ter ainda alguma coisa lá na frente. Então, no papel, isso pode acabar se perdendo, né? Agora, você tendo uma organização digital, um parceiro te orientando, você consegue manter ali por muito mais tempo do que é o exigido. Que ótimo, é isso, né, João? Isso aí, na Gomes Mais, nós temos os contadores estratégicos para isso. Maravilha, que ótimo, bom saber, gente, né? Então, você que tá aí
tá perdido agora aí com esses documentos, né? Dá uma ligadinha lá para Gomes Mais, entre em contato com a Jéssica ou com o João, que eles estão à disposição para tirar todas as suas dúvidas. Obrigada, Gé, obrigada, João, até a próxima. Obrigada, estamos à disposição. Muito obrigado. E a gente volta em breve com mais um Pode Mais Soluções. Até lá.